Livro do Êxodo, capítulo de número 14, verso de número 30. Quem achou, diga assim, amém. Amém. Todos acharam. Eu vou ler, os irmãos acompanhem. O Senhor salvou Israel naquele dia da mão dos egípcios. E Israel viu os egípcios mortos na praia do mar. E Israel viu o grande poder que o Senhor usara contra os egípcios. E o povo temeu ao Senhor e creu no Senhor e em Moisés, seu servo. Amém? Se você puder, olha para alguém do seu lado. Diz assim para ele, quando você não tiver saída. Não, você não me ouviu. Olha para ele, diz assim para ele, quando você não tiver saída, Deus vai te dar o escape. O povo entendeu o mistério. Pode se assentar dando glória a Deus aí. Veja bem, a Bíblia diz que o povo de Israel estava há 420 anos vivendo da pior maneira que um ser humano pode viver. E que maneira era essa? Debaixo de escravidão. O povo de Israel agora trabalhava pesadamente para os egípcios. E ali, eles não tinham salário, eles não tinham rendimento, o trabalho deles era escravo. A pior maneira que um ser humano pode viver é debaixo de escravidão, sem direitos, sem liberdade, sem poder tomar decisões e atitudes sobre a sua própria vida. Haja vista que se você olhar para a tua vida alguns anos atrás, quando você não conhecia Cristo, você vai se lembrar que você vivia da pior maneira que um ser humano pode viver, debaixo de escravidão. Deus olha para o povo de Israel e a Bíblia vai dizer que Deus se lembra do seu povo. Depois de 420 anos, Deus se lembra do seu povo. É interessante que quando a Bíblia fala Deus se lembra, nos traz uma conotação de que Deus se esqueceu. Só que Deus, ele jamais se esquece. Só que Deus, ele é o único ser na existência que tem a capacidade de se fazer esquecer e se fazer lembrar no momento que ele quiser. E quando ele quis, ele se lembrou do povo de Israel. A Bíblia diz que o clamor do povo já chegava diante de Deus. E Deus olha para a nação de Israel dentro do Egito e diz, vou dar liberdade para o meu povo. Eu vou tirar o meu povo dessa situação. Eu vou tirar Israel de dentro do Egito. Quando nós falamos do Egito, com toda certeza não era esta nação que nós vemos hoje. Hoje o Egito vive muito mais da sua história do que do seu presente. O Egito naquela época era a maior nação do Oriente Antigo. A nação mais poderosa financeiramente. A nação mais poderosa em armamento. A nação que mais crescia em sabedoria e inteligência. E Deus olha para tudo isso e diz, não tem importância, eu vou tirar o meu povo daí de dentro. Eles podem ser os maiores no que eles quiserem. Mas quando eu digo que eu vou libertar, eu vou libertar. Quando eu digo que eu vou arrancar, eu vou arrancar. Quando eu digo que eu vou tirar, eu vou tirar, porque eu ainda sou Deus. E Deus escolhe um homem para ir à frente deste povo. Deus olha num deserto e apacentando ovelhas existia um homem a qual Deus já tinha um chamado sobre a vida dele. O nome dele era Moisés. A Bíblia diz que Deus fala com ele de forma extraordinária através de uma sarça ardente. Moisés, depois de dialogar com Deus, de debater, de mostrar as suas questões, as suas dúvidas, ele aceita a chamada. E ele vai até o povo do Egito. E ele chega lá com uma palavra. Ele diz, Faraó, assim diz o Senhor, deixa o meu povo ir. Ele não vai apenas com palavras, mas sinais extraordinários vão com ele.
A Bíblia diz que quando Moisés colocava sua mão dentro da vestimenta, e ele retirava a sua mão estava leprosa. Porém, se ele voltasse a mão dentro da sua vestimenta, a sua mão saía curada. Moisés jogava o seu cajado no chão, e o seu cajado virava uma serpente. Ele pegava a serpente pela cauda, e a cauda voltava a ser um cajado. E mesmo assim, Faraó não quer libertar o povo de Israel. Faraó não aceita perder a sua mão de obra escrava. E aí Deus muda a estratégia. Deus olha para Moisés e diz: Moisés, eu vou tirar o meu povo daí de dentro, Faraó querendo ou não. E Deus agora muda a estratégia e começa a enviar pragas sobre o Egito. Entenda uma coisa: você pode ter feito muitas campanhas, você pode ter lançado muitas palavras dentro da tua casa em profecia, você pode ter feito muitas orações, e até hoje você ainda não viu o resultado dentro da tua casa, você ainda não viu o resultado dentro do teu trabalho, você ainda não viu as pessoas se achegarem a Cristo sobre aquilo que você fez. Só que tem uma coisa: quando Deus fala que vai libertar, Ele vai libertar. Quando Deus fala que vai fazer, Ele vai fazer. Quando Deus fala que vai arrancar, Ele vai arrancar. Quando Deus diz que vai tirar, Ele vai tirar. Quando Deus diz que vai limpar, Ele vai limpar. Quando Deus diz que vai arrancar da boca do lixo e colocar aqui dentro, no meio dos príncipes e sacerdotes, Ele tira da sarjeta e traz para dentro da igreja. Nem que para isso Ele tenha que mudar a estratégia. A Bíblia diz que Deus agora manda as pragas sobre o Egito. E na primeira praga que Deus manda sobre o Egito, toda a água do Egito vira sangue. Repita comigo: a água do Egito virou sangue. Toda a água do Egito, inclusive a do rio Nilo, que era considerado um deus pelos egípcios. Os egípcios agora estão com nojo de beber água e até mesmo de tomar banho. Uma nação que se gabava pela sua higiene, pela sua civilidade, agora estão com medo de tomar banho naqueles que eles consideravam um deus, o rio Nilo. Porque Deus resolveu libertar o povo de Israel. Faraó não quer libertar o povo, Deus manda a segunda praga. E que praga era essa? Era a praga das rãs. O Egito todo agora se encheu de rãs. Aonde eles iam tinham rãs. Nas ruas, as ruas estavam infestadas de rã. Dentro de casa tinha rã. No banheiro tinha rã. Na sala tinha rã. Na cozinha tinha rã. Você pode falar: mas a rã é um animal inofensivo. Dorme com a tua cama cheia de rã e você vai ver como ela é inofensiva. Mesmo assim, Faraó não quer deixar o povo ir. Deus manda a terceira praga, a praga dos piolhos. E a praga dos piolhos é interessante, porque segundo a história, os egípcios tinham por cultura e por higiene raspar as suas cabeças, raspar os pelos dos seus corpos, porque eles evitavam contatos com parasitas, piolhos, carrapatos. E a Bíblia diz que Deus mandou piolhos sobre o Egito. Quando Deus quer, meu irmão, até na cabeça de careca vai ter piolho. O povo não está entendendo nada. Mal sabia eles que era o Deus de Israel que estava pelejando contra Faraó. Deus manda a quarta praga, e a quarta praga é as moscas. O céu do Egito fica negro. Um enxame de moscas toma toda a terra egípcia. E aonde eles entram tem moscas. Eles pegam a comida para se alimentar, e na comida tinha mosca. Eles já não estão aguentando mais a situação e mesmo assim não libertam o povo. Deus fala: vou mandar a quinta praga. Na quinta praga vai vir as pestes sobre os animais. Olha para o teu irmão e diz assim: todos os animais do Egito morreram. Fala para ele: guarda essa praga aí com você. Guarda na tua memória. Daqui a pouco eu vou te explicar um negócio. De acordo com aquilo que Deus falou, na terra do Egito, todos os animais que pertencessem a egípcios morreram. Porém, na terra de Gósen, onde habitava Israel, nenhum animal morreu, porque tudo que era do povo de Deus, Deus guardou. O povo não quer libertar os israelitas. Deus manda a sexta praga, e a sexta praga são as úlceras. Eles agora não conseguem mais controlar o seu próprio corpo. Feridas estão nascendo nos egípcios. Eles têm dor.
Os seus rituais pagãos não conseguem mais os livrar da mão do Deus de Israel. E mesmo assim eles não querem libertar o povo. Deus manda a 7ª praga, a chuva de granizo. E a chuva de granizo que caiu no Egito não era como a chuva que nós vemos hoje. Os historiadores vão dizer que eram pedras enormes que caíam, destruindo as casas, as construções, matando as pessoas na rua. Eles não libertam o povo de Israel. Deus manda a 8ª praga, manda os gafanhotos. E os gafanhotos devastam a terra do Egito. Uma terra que podia se gabar por ser financeiramente rica. Agora vê as suas plantações sendo destruídas por um animal tão pequeno chamado gafanhoto. Mesmo assim eles não libertam o povo de Israel. Deus manda a 9ª praga. E na 9ª praga, a terra do Egito se apaga. Tudo fica escuro. Deus olha para Moisés e diz: Moisés, qual é o maior Deus que tem aí no Egito? Olha Deus, eles têm muitos deuses aqui. Eles adoram a Horus, eles adoram a Hepta, eles adoram a deuses muitos. Só que tem um Deus que eles consideram por demais, o Deus Ra. Que Deus é esse? O Deus Sol. Deus olhou e disse: vou apagar o Deus Sol para eles entenderem que eu mando no sol, mando na lua, mando na terra, mando na natureza, mando em tudo aquilo que eu criei. E a Bíblia diz que os egípcios agora estão em trevas. Um não consegue enxergar um palmo na frente do outro. E mesmo assim eles não querem libertar o povo de Israel. Deus olha e diz: não vão libertar, vou mandar a 10ª praga. E na 10ª praga, todos os primogênitos do Egito morreriam. Porém Deus dá uma ordem ao povo de Israel: matem um cordeiro. E o sangue do cordeiro vocês vão passar nos umbrais das portas. Hoje vai ser a noite que eu vou dar liberdade para este povo. E assim foi, o anjo da morte passou. Porém, aonde Israel vivia, não aconteceu nada. No Egito todo o que se ouvia era um grito de aflição. As mães gritam porque perderam seus filhos. Os pais choram porque seus primogênitos morreram. Até dentro do palácio, aquele que haveria de herdar o trono está morto. Porém na terra de Israel há festa, porque o sangue do cordeiro estava nos umbrais da porta. E quando temos o sangue do cordeiro nos umbrais da porta, meu irmão, o anjo da morte pode passar, mas vai ter que passar por cima e ver a festa que o povo de Israel está fazendo dentro das casas, comendo cordeiro com ervas amargas e dizendo: hoje é a noite que a gente sai dessa terra. Enquanto a morte no Egito, o povo de Israel está celebrando a Páscoa do Cordeiro. Eu já quero profetizar algo sobre a tua vida. Enquanto houver morte no Egito, na tua casa haverá festa pela morte do Cordeiro. Os umbrais das tuas portas estarão marcados pelo sangue de Cristo derramado na cruz do Calvário. Nenhuma praga, nenhuma morte, nenhuma tentação se achegará à tua tenda. Faraó não suporta. E ele diz: Moisés, pega o teu povo, pega os teus animais, pega tudo que é teu, Moisés, e sai da minha terra, vai embora. E Moisés pega tudo e vai. O povo de Israel agora está saindo com aquilo que a Bíblia diz que era ousadamente ou com mãos altas. O povo de Israel agora está saindo pela porta da frente. Quando eles estão indo em direção a Canaã, Deus olha para Moisés e diz: Moisés, muda a direção. Fala para o povo de Israel que eles vão acampar diante de Pierote, entre Migdol e o mar. Moisés conhecia o deserto, talvez o povo não. Moisés sabia o que era Pierote. Pierote nada mais era do que um lugar sem saída.
Geograficamente, quem entrava em Piairote, entrava e saía pelo mesmo caminho. Em Piairote, o lugar aqui discriminado, ou descrevido, era mais ou menos como um funil. Uma passagem que se abria no final, porém em volta só tinha montanhas e na frente só tinha o mar. E Deus olha para Moisés e diz: Moisés, acampa lá. Acampa lá. Moisés não tem o direito, não tem a escolha de dizer: Senhor, mas é um lugar sem saída. Moisés só tem a oportunidade de obedecer a Deus. Está entendendo aí? Tem hora que nós não vamos ter o direito de perguntar, mas vamos ter a oportunidade de obedecer a Deus. Ainda que pareça um lugar sem saída, ainda que pareça um lugar sem escapatória, é muito melhor ir para um lugar sem saída diante dos olhos dos homens, mas com uma infinidade de oportunidades diante de Deus. Moisés está acampado. O povo agora já está desesperado. E a Bíblia vai dizer que agora o povo de Israel levanta os seus olhos e ao longe eles veem o exército de Faraó vindo ao seu encontro. E agora eles estão desesperados. Faraó está vindo aí. Nós não temos para onde ir. A Bíblia diz que Faraó aprontou 600 carros para ir atrás de Israel. Quantos carros eu disse, igreja? 600 carros. E aqui vem a primeira ação de Deus quando nós estivermos sem saída. Deus vai mostrar quem são os nossos perseguidores. Faraó apronta 600 carros. Teve uma praga que eu falei para você guardar na memória e eu ia te explicar depois. Qual que era esta praga? Alguém lembra? Os animais. Na 7ª praga, Deus matou todos os animais do Egito. Matou ou não matou? Você acredita na Bíblia, então fala isso com confiança. Matou ou não matou? Só que agora a Bíblia diz que Faraó conseguiu aprontar 600 carros. O que puxava os carros de Faraó? Cavalo é o quê? Sabe o que aconteceu? Um rabino chamado Melquita, comentando esse texto, ele diz o seguinte: alguns egípcios, quando viram as 6 primeiras pragas, começaram a acreditar naquilo que Moisés falava. Acreditavam no Deus que estava falando na boca de Moisés. Eles olhavam para Moisés e diziam: realmente é Deus falando através dele. Sabe o que eles fazem? Eles pegam seus animais e levam para fora da terra do Egito. Quando o povo de Israel vai embora e Faraó decide perseguir o povo de Israel, estes mesmos que acreditavam nas palavras que saíram da boca de Moisés, pegam os seus animais e diz: Faraó está aqui, se é para perseguir o povo de Israel, pode usar. Tantas vezes vão haver oportunidades que as pessoas acreditarão no Deus que nós servimos. As pessoas acreditarão que nós somos profetas de Deus. Muitos acreditarão que Deus fala através da nossa boca, que Deus está na nossa vida, mas não perderão a oportunidade de nos perseguir. Não perderão a oportunidade de emprestar os seus cavalos a Faraó. Existem alguns cavalos que nós vemos sendo emprestado todos os dias para Faraó. Um deles se chama língua. Persigo porque eu posso, eu falo aquilo que eu quiser. Eu tenho boca, tenho língua, quem manda sou eu. Persigo porque tenho status, sou maior do que ele, ganho mais, tenho uma classe social melhor. Persigo porque eu quero. Posso te dar uma má notícia?
se você é perseguidor, porque se você é perseguido, há uma boa notícia. Deus ainda sabe o momento certo de afogar cavalo e cavaleiro. Deus ainda sabe o momento certo de fazer perseguidor fechar a boca. Deus ainda sabe o momento certo de mudar a classe social de quem está usando a condição financeira para perseguir a igreja. Deus ainda sabe mudar a história política desse país para tirar governante que vai começar a perseguir a igreja. Deus ainda sabe aonde tem que tocar no Congresso Nacional. É por isso que quando eu vejo muita gente dizendo, estão arquitetando planos no Congresso, na Câmara dos Deputados, para começar a perseguir a igreja, a única coisa que eu sei é que o meu Deus está dentro da Câmara do Congresso, está dentro do deputado, está dentro do Senado Nacional. Deus ainda sabe o que está acontecendo nesse país, e na hora certa, no momento certo, meu irmão, vai abrir o mar e vai entrar cavalo e cavaleiro. Não se preocupa, fica tranquilo, você pode estar num beco sem saída, Deus ainda vai agir por você. A segunda coisa, ou a segunda ação que Deus vai fazer, quando você estiver num beco sem saída, na hora certa, Deus vai falar com você. Na hora certa. A Bíblia diz que o povo de Israel vê os egípcios vindo, e eles temeram. E ao temer, eles clamaram ao Senhor. Eles oraram. Fizeram aquilo que a Bíblia diz: clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabes. Porém, quando eles levantam da oração, a primeira coisa que eles fazem é murmurar contra Moisés. Moisés, por que você nos trouxe aqui, Moisés? Não havia sepulturas no Egito. Por que, Moisés? Você nos trouxe para morrer no deserto. E eles estão murmurando. Um beco sem saída, acabaram de orar e estão murmurando. Lembre-se de uma coisa: quando você orar, Deus pode não responder no mesmo momento, mas aguarda antes de murmurar. Por que tanta campanha? Por que tantas vezes ir na igreja? Por que o pastor manda tanto eu orar, consagrar, jejuar? Antes de murmurar, meu irmão, aguarda. O povo de Israel, quando vê os egípcios vindo, o mesmo historiador chamado Melquita, ele vai dizer o seguinte: diante do Mar Vermelho e diante dos egípcios, o povo se divide em 4 grandes pensamentos. O primeiro grupo dizia assim: vamos mergulhar no mar. Loucura total, irmão. Loucura total. Desesperado. Como é que vai mergulhar no mar? O Mar Vermelho tinha na sua menor extensão 16 quilômetros, na maior 19. Nem César Cielo atravessava aquele mar a nado. Desespero. O segundo grupo dizia assim: vamos voltar para o Egito. Vamos voltar a ser escravo. Vamos entregar os pontos. Vamos pedir clemência. Meu irmão, Faraó estava com 600 carros perseguindo um povo que não tinha armamento e nem exército. Ele queria de volta o povo de Israel. Ele queria vingança pela morte dos primogênitos. O terceiro grupo dizia assim: nós não temos armamento, nós não temos exército, nós não temos nada, mas vamos fazer guerra. Vamos lutar. E o quarto grupo só dizia: vamos continuar aqui murmurando, vamos lamentar. Para cada grupo desse, Deus trouxe uma resposta. Para cada grupo desse, Deus falou de uma forma. O primeiro grupo que estava desesperado, que estava querendo pular no mar, a resposta está lá no versículo de número 13. Então Moisés disse ao povo: acalmai-vos. Em outras versões, não temais.
Se você está desesperado porque não acha mais uma saída, porque está num beco que não consegue enxergar uma porta de escape, hoje vem uma palavra de Deus ao teu coração: se acalma. Se acalma. Antes de tomar qualquer decisão, se acalma. Antes de jogar tudo para o alto, se acalma. Antes de fazer qualquer coisa dentro da tua casa, se acalma. Espera. Acalmai-vos. Mas eu não consigo. Eu estou perdendo noites de sono. Hoje Jesus, aquele que te dá a paz, não como o mundo a dá, Ele está derramando paz sobre o teu coração. Eu profetizo que enquanto este problema não passar, você vai voltar a dormir, porque o Espírito Santo de Deus trará paz ao teu coração. Se acalma. Não tome decisão precipitada. Quando não souber o que fazer, ore e não faça nada, espere. Porque se você fizer alguma coisa, você vai fazer errado. Espere Deus falar com você. O segundo grupo era aquele que dizia: vamos voltar e nos entregar. Vamos voltar a ser escravos. Só que os egípcios não queriam mais escravos, eles queriam vingança. E para esse grupo Deus também respondeu: os egípcios que hoje vistes, nunca mais vereis. Quando você chegar num beco sem saída, quando você não vê escape, quando você achar que é o teu fim, posso te dar uma notícia: voltar não é a melhor solução. Entregar os pontos não é a melhor solução. Voltar a ser escravo do Egito não é a melhor solução. Voltar a fazer o que você fazia antes não é a melhor solução. Mas antes parece que as coisas eram mais fáceis para mim. O que eu queria eu tinha. O que eu almejava eu conseguia. Mas foi só eu entrar nesse negócio de terra prometida, Canaã celestial, que parece que tudo ficou mais difícil. Cada vez mais as coisas se afunilam. Cada vez mais eu me sinto apertado. Vou voltar. Vou embora da igreja. Vou virar as costas para tudo isso. E vou voltar à minha velha vida, meu irmão. Nem adianta você voltar, porque aquilo que você viu no passado não está mais lá te esperando. Se você voltar agora, o teu adversário não te quer mais como escravo, mas ele quer a tua morte. Mas se você continuar, Deus tem vida e vida com abundância para você. Você vai sair desse mar vermelho e vai chegar a Canaã celestial. O Espírito Santo está falando com alguém nessa noite. Aquele que bota a mão no arado e olha para trás não é digno do teu trabalho. Se você pensou nessa semana em largar tudo e ir embora, em desistir da igreja, dos planos de Deus, hoje Deus está dando uma palavra para você. Se você desistir, eu não tenho nada contigo, mas se você continuar, eu vou abrir o mar vermelho. É Deus, meu irmão, é Deus. Não adianta querer voltar. A Bíblia diz que o teu adversário veio para matar, roubar e destruir. O terceiro grupo é o grupo que eu mais gosto. Era aquele que dizia: vamos fazer guerra, vamos lutar. E para pensar comigo, e se você entender isso aqui, você vai dar um glória, meu irmão, que você vai acabar com as tuas gargantas. Eles não tinham nada. Eles não tinham exército. Eles não tinham armadura. Eles não tinham espada. Não tinham escudo. Não tinha carro. E eles estavam dizendo: vamos lutar, vamos fazer guerra. Fazer guerra com o quê, irmão? Os egípcios vinham com 600 carros. A nação mais poderosa da época, armada até os dentes, querendo exterminar a nação de Israel da face da terra. Como é que ia fazer guerra? Porém eles diziam: vamos lutar. Até o fim eu estou aqui para lutar. Tem gente que já entendeu. Para quem não entendeu, eu vou explicar. Pode ser que você muitas vezes não tenha força. Pode ser que muitas vezes dentro de você não encontre capacidade.
Pode ser que muitas vezes você olhe para dentro de você e fala: Senhor, eu não consigo. Mas posso te dar uma notícia? Todas as vezes que você olhou para dentro de você e você disse: Senhor, eu não consigo, de algum jeito você começou a se arrumar, você fez o teu cabelo, você botou uma roupa, você veio para a igreja e falou: Senhor, eu não tenho nada nas minhas mãos para lutar, mas se o Senhor precisar, eu estou aqui para fazer guerra, eu continuo na batalha. Eu vou te dar um motivo para você dar um glória melhor. Para esse grupo ver a resposta de Deus. Levanta a tua mão que Deus vai falar com você agora. Deus olhou para o povo de Israel, olhou para este grupo que dizia: vamos fazer guerra, e mandou uma resposta no versículo de número 14: o Senhor pelejará por vós e vós calareis. É Ele quem vai pelejar, é Ele quem vai pelejar, é Ele quem vai pelejar. Você pode não ter força, mas Deus entra na tua batalha hoje. Você pode não ter com o que pelejar, mas Deus hoje entra na tua guerra. É Ele, Jeová Sabaote, o general dos exércitos, nesta noite está dizendo: até hoje você disse que ia lutar, mas hoje eu entro na tua guerra, dentro da tua casa, no meio da tua família, no meio da tua parentela, eu começo a pelejar. Arabataya Seremanasia Lamayasu Lebrefaço, Menegácia, Lumefai, Nigia, Olobodécia, Lamaiacinia, Lebrecaia, Somi, Nigiaste, Camanácia, Aramaias, Levadassuribiaste, Eteramanuiaste, Camaná, Laiastubicanas, Terebasigia. Você disse: Senhor, eu não estou aguentando mais, eu não aguento mais, eu não aguento mais, eu não aguento mais. Mas eu estou na tua casa, eu estou fazendo campanha, eu estou participando dos cultos, eu estou buscando a tua presença. Deus está dizendo: eu vi tudo isso antes de ver a tua armadura, de ver a tua espada. Eu vi o teu coração e estou dizendo: eu vou pelejar. E posso te dar uma notícia: o teu Deus é aquele que diz lá em Isaías 43:13: ainda antes que houvesse dia eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem é que vai ficar na minha frente? Quem é que vai impedir? Quando Deus resolve agir, meu irmão, não tem jeito. A natureza tem que sair da frente, o governo humano tem que sair da frente, as coisas dessa terra tem que sair da frente, o teu adversário tem que sair da frente, o homem tem que sair da frente, porque a mão dele não tem quem pare, não tem quem segure, não tem poder celestial que possa segurar a mão do teu Deus. O quarto grupo eu nem vou me ater àqueles que diziam: vamos murmurar. Para esses Deus foi enfático: eu vou pelejar e vós calareis. Se estava murmurando hoje, irmão, a resposta já veio de Deus: vós calareis. A quarta ação de Deus, ou terceira, não me lembro bem. Deus vai abrir passagem. Você crê? Então pega na mão do teu irmão, diz assim para ele: Deus vai abrir a passagem. Deus vai abrir passagem. Pela terceira vez, Deus vai abrir a passagem. Se ele acreditou, ele vai soltar tua mão e dar um glória. Deus olhou para Moisés e disse assim: ô Moisés, por que clamas a mim? Faz o seguinte, diga ao povo que marche. Eles estão orando, aí vai a resposta: diga ao povo que marche. Eu fico imaginando Moisés naquele diálogo com Deus. Moisés ouve as palavras de Deus, está lá orando, e Deus diz para ele: Moisés, diga ao povo que marche. Tudo bem, Senhor. Marchar para onde? Marchar para onde? Deus mandou marchar, Deus não falou: estou abrindo o mar.
Você já parou para analisar isso? Ô Moisés, diga ao povo que marche. Ele não disse, Moisés, diga ao povo que estou abrindo o mar para eles passarem. Não, diga ao povo que marche. Deus vai abrir passagem, mas hoje a ordem é: marcha. Marcha. Marchar para onde? Não tenho saída, estou em Pierote, não tem para onde ir. Caminha, meu irmão. Faz a tua parte. Continua andando, continua caminhando. Mas na minha frente está o mar, vai caminhando. Sabe por quê? Enquanto você vai caminhando, Deus vai mexendo no mar, aonde você não está vendo, aonde você não pode ver, aonde os teus olhos naturais não conseguem enxergar. Deus está mexendo enquanto você marcha. Faz a tua parte que Deus vai fazer a dele. Está no beco sem saída, continua vindo para o culto. Está num beco sem saída, não tem escapatória para a tua casa, continua orando. Eu sei que muitas vezes é difícil, mas você não tem mais para onde ir. Continua lendo a palavra de Deus. Continua marchando. Estou indo. Não sei para onde, mas estou indo. Deus mandou marchar, eu estou indo. Enquanto você está marchando, Deus está trabalhando na tua casa. Enquanto você está marchando, Deus está trabalhando no teu emprego. Enquanto você está marchando, Deus está trabalhando nos teus projetos. Enquanto você está marchando, aquilo que você não vê está acontecendo no mundo espiritual, até o momento que Deus vai trazer a existência no mundo natural. Continua, não pare, marche, 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 marche. Você não está vendo, mas enquanto você marcha, coisas estão acontecendo no mundo espiritual. A Bíblia diz que quando Jesus estava nas bodas de Caná, chegaram para Jesus e disseram: mestre, acabou o vinho. Acabou o vinho? Acabou. Faz o seguinte, enche essas talhas de água e me traz. Trouxeram até Jesus. E a Bíblia não diz que Jesus fez uma oração, não diz que Jesus fez uma campanha, não diz nada. A Bíblia diz assim: e Jesus olhou para o mestre-sala e disse: leve até ele. Eles estavam carregando o que dentro das talhas, irmão? Estava carregando o quê? Água. Eles não podiam ver o que estava dentro da talha. O que eles estavam fazendo que Jesus mandou? Caminhando com as talhas de água. E o que tinha dentro da talha? A água. Mas quando eles chegam para o mestre-sala, que o mestre-sala vai provar, não era mais água, era vinho. O que eu estou te dizendo, meu irmão, é que enquanto você caminha, você não está vendo, mas o milagre já está acontecendo dentro das suas talhas de água. Quando você chegar no destino a qual Deus traçou para a tua vida, você vai chegar lá e não vai ser mais água, mas vai ser vinho, e vinho do bom, vinho do melhor. Vai ser o milagre de Deus que vai mudar a tua vida. Para mim caminhar para o final, diz assim para o teu irmão: a última ação de Deus, Deus vai te proteger. A Bíblia diz que quando eles estão passando o mar, Deus abriu a passagem. O anjo e a nuvem se retiram de diante do povo de Israel e se colocam na sua retaguarda. Todo exército que se prezasse tinham bons flecheiros, bons atiradores de pedra. O povo de Israel seria alvo fácil quando estivesse de costas passando pelo Mar Vermelho. Porém, como Deus é um Deus todo-poderoso, onisciente, onipresente, Ele olha para a nuvem, olha para o anjo e diz: vai para a retaguarda do meu povo. Porque enquanto eles estiverem passando o Mar Vermelho, não vai chegar nenhuma seta, nenhuma flecha, nenhuma pedrada, nada vai tirar o meu povo do caminho que eu tracei para eles passar. Você não está entendendo? Então eu vou te explicar, meu irmão. Quando Deus está fazendo milagre, Ele abriu o caminho, não vai ter retaliação do teu adversário, não vai chegar seta nenhuma sobre a tua casa, flecha nenhuma vai chegar na tua tenda, porque Deus te protegerá.
É a nuvem, é a nuvem, é a nuvem. É a nuvem de Deus, a mesma nuvem que está aqui nesta noite. Coloque-se de pé, glorificando o nome do Senhor. Deus vai te proteger. Você vai passar, irmão. Você vai passar. Só quem acredita que vai passar, levanta a mão para me ver. Pega na mão do teu irmão. A Bíblia diz que no outro dia, o texto que eu li, Israel viu os egípcios mortos na praia do mar. Flávio Josefo, ele vai mais além disso, sabe o quê? Que os egípcios ainda empunhavam nas suas bainhas as suas espadas. O povo de Israel olha, vê os egípcios mortos, e agora eles pegam armamento para a guerra. O povo de Israel sai do Egito como um povo fraco, sem exército. Um povo fraco terrenamente falando, porque tinha um Deus poderoso na frente deles. Porém, quando eles saem do beco sem saída, eles saem primeiro com todos os olhos das nações vizinhas querendo saber quem é este povo que venceu os egípcios. Segundo, eles saem com espada para se proteger no deserto. E podendo dizer, pode vir a nação que quiser, nós temos um Deus poderoso e temos espada na nossa mão. Eu quero profetizar algo sobre a tua vida. E quando eu terminar de profetizar, você vai levantar a mão do teu irmão em sinal de que vocês estão com espada para lutar. Assim diz o Senhor. Quando você sair dessa batalha, quando Deus te tirar deste beco sem saída, quando você sair desta guerra, quando você chegar onde Deus determinou, do outro lado, você vai chegar mais forte, você vai chegar mais pronto, você vai chegar com armamento diferente, você vai chegar com mais dons para usar diante de Deus, você vai sair mais cheio do Espírito para batalhar, você vai sair, meu irmão, pronto para a guerra como um soldado valente. Só quem já está entendendo pode levantar a mão do teu irmão aí. Levanta a mão dele, então você vai gritar. E o que você vai gritar? Grita igual Miriam. Grita igual Miriam. Quem sabe o grito de Miriam hoje? Eu vou contar até 3 e você vai gritar assim: só o Senhor é Deus. Para todo o inferno ouvir, para todo egípcio ouvir, para tudo aquilo que está te impedindo de passar, você vai gritar. Eu digo 1. Deus já está te tirando da terra do Egito. Eu digo 2. Deus está trabalhando em frente ao Mar Vermelho. Eu digo 2,5. Deus está te protegendo no meio dessa passagem. Eu digo 3. Você está chegando do outro lado. Pode gritar que só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só Jesus, só Jesus, só Jesus. Ele é o Cristo, o Cordeiro. Dá um abraço no teu irmão, dá um abraço nele, diz assim: você vai passar esse Mar Vermelho.